Boa noite, pessoal. Vamos ver quem que vai chegar aqui comigo. Arrumando aqui. Boa noite, Joyce. Seja bem-vinda. Hoje eu tô meio distante, eu não consigo acenar para ninguém hoje na live, que tá meio distante aqui. Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Coloca aí pra mim. Como pode melhorar ainda mais, não é? Só dá um tempinho pro pessoal ir chegando e a gente já começa a nossa live falando hoje, então, sobre constelação familiar na água. Essa é uma das técnicas que, assim, o pessoal tem muito resultado. Eu sou apaixonada tanto por constelação quanto barra de Axis Consciousness. Então, são terapias aí que dão muito resultado. Boa noite, seja bem-vinda. Vamos só esperar o pessoal chegar e a gente já começa, ok? De onde que vocês são? Coloca aí pra mim. Boa noite, meninas. De onde vocês são? Ontem na aula nós tivemos uma aluna de Aracaju. Pessoal do Brasil inteiro aí. Boa noite, Sônia. Boa noite. Sejam bem-vindas. Só esperando uns 5 minutinhos para o pessoal chegar. Paraíba do Sul, Rio de Janeiro. Olha só que delícia. O Rio de Janeiro continua lindo. Aqui, interior de São Paulo, tá muito frio. O Rio quase não faz frio. Boa noite, Sônia. Vai colocando aí pra mim de onde vocês são. Sônia, Santa Catarina. O que mais é possível que a gente não considerou, não é verdade, meninos? Vocês já constelaram alguma vez? Vocês conhecem a técnica de constelação na água? Coloca aí pra mim. Como pode melhorar ainda mais? Alguém aqui já constelou? Sabe o que é? Não? Ainda não conhece? Ok. Então, enquanto o pessoal vai chegando, eu vou falar um pouquinho o que é constelação familiar, como que ela surgiu e qual a diferença entre constelar presencialmente, né? Ou constelar de forma online e com a água também, tá? Bert Hellinger, que é o pai, né, da constelação familiar, ele sofreu várias influências, né, de psicólogos, de filósofos, pessoal do psicodrama, enfim, foi um apanhado de vários influenciadores ali dele, e a partir daí ele começou a observar que alguns padrões se repetiam, né? Isso a grosso modo, tá? Se a gente for falar de Bert Hellinger aqui, seria, né, mais 1-2 horas de aula falando sobre ele. Mas, a grosso modo, ele começou a perceber que existiam alguns padrões que se repetiam. E ele começou a estudar sobre isso. Então, segundo Bert Hellinger, existem 3 leis fundamentais, né? 3 princípios que regem, que são o alicerce, né?
a base da constelação familiar, que é a questão da hierarquia, do pertencimento e do equilíbrio entre dar e receber, tá? Então, o que é essa hierarquia e de onde surgem, né, as dificuldades, os problemas, de acordo com o entendimento da constelação familiar? Então, quando você tem um desequilíbrio em um desses três fatores, né, desses três princípios da constelação, é como se a energia ela não fluísse adequadamente. Qual seria essa energia? A energia vital da vida, que é o que o Freud lá, né, tempos atrás, falava sobre libido. Então, cada autor ele vai interpretar o fenômeno de acordo com a área que ele estuda, de acordo com aquilo que ele concebe enquanto percepção de mundo, certo? Muito bem. Então, para Bert Hellinger, imagina que a energia vital é uma torneira aberta, né? A água então jorra dos seus ancestrais para você. O fluxo da vida vem dos seus ancestrais para você. Quando infringe um desses três princípios, é como se começasse a ser colocado ali sujeirinhas na tubulação, e aí chega um momento que vai diminuindo esse fluxo até que chega uma hora que a água seca, né? Você não tem mais o fluxo de vida chegando na sua integralidade para você. Boa noite, boa noite, boa noite. Rosane, seja bem-vinda, minha querida. Quem mais está aqui comigo? Glaziele. Eu não consigo enxergar de longe porque o celular tá longe, tá? Para vocês poderem ver o campo morfogenético, tá? Que é a água. E aí, chega uma hora que é como se você estivesse fechando o registro e aí a energia vital da vida não flui mais de forma abundante para você. E quando isso ocorre, seja lá na sua ancestralidade ou no seu dia a dia, são criados emaranhamentos, que segundo ele, imagine um novelinho assim, que vai enrolando, enrolando, e vai crescendo, e vai crescendo, e vai crescendo. Esses emaranhamentos são o que impede o fluxo da vida. Por isso que muitas vezes nós temos dificuldade financeira, doenças, desequilíbrios de ordem psicológica, a questão de relacionamentos. E segundo Bert Hellinger, tudo que a nossa ancestralidade vivenciou, se teve algum desequilíbrio, ele vai passando de geração para geração, assim como a nossa herança genética, a herança energética também vai passando. E todas essas pendências vão reverberando geração após geração, como uma forma de encontrar alguém, algum descendente, alguma pessoa daquele clã, daquela família, que resolva olhar e curar aquilo, para que assim, então, esse emaranhamento se desfaça. De acordo ainda com o Bert Hellinger, o que acontece? Se nós não curarmos aquilo que está pendente ou aquilo que nós geramos, nós vamos passando geração após geração. E isso é muito comum se ver em predisposição genética para algum tipo de doença. Então não é só a parte genética que ele olha, né? Na constelação você vê também a parte energética, essa herança energética que nós trazemos. Então,
você pode reparar, pessoas que têm câncer de próstata, por exemplo, muito provavelmente descendentes têm uma maior probabilidade de também ter câncer de próstata, câncer de mama, de útero, enfim. Porque essa energia que a gente traz da ancestralidade encontra, né, uma porta de entrada a partir das nossas emoções. Nesse caso, é um padrão de doença, certo? Mas aí você vai falar assim, tá, Vanessa, mas isso a ciência explica como uma questão de herança genética e é cientificamente comprovado. Ok, né? De fato é. Então nós temos a parte fisiológica de matéria, mas também nós não somos só matéria. Nós somos energia, nós somos alma, nós somos emoções, somos pensamentos. Então é uma junção, né, daquilo que ficou pendente lá atrás com aquilo que está reverberando hoje no nosso viver. Quando essas duas coisas se juntam, se materializa a doença. Ou se materializa a dificuldade financeira, se materializa uma série de questões que nós vamos repetindo padrão. Por exemplo, eu gosto sempre de dar esse exemplo quando eu falo sobre constelação e repetições de padrões. Por exemplo, minha mãe, ela me teve com 30 anos, né? Minha mãe nasceu em 47, eu nasci em 77, a minha filha nasceu em 2007, quando eu estava exatamente com 30 anos. Então, a repetição de padrão, ela pode acontecer entre N coisas, não apenas com relação a doenças e dificuldades, tá? Boa noite, Fátima, seja bem-vinda. Então, essa repetição de padrão também tem a ver com você honrar a tua ancestralidade, ter lealdades, fidelidades em relação a ela. Uma outra coisa muito interessante é dinheiro, né? A maioria das pessoas, quando vem fazer constelação familiar comigo, ou por dificuldade financeira ou por dificuldades em relacionamentos, sejam eles quais forem, né? Relacionamento no trabalho, relacionamento com os filhos, com o marido, com a esposa, com ela mesma. Eu tenho uma dificuldade, eu procrastino demais, né? Então eu queria ver de onde que vem isso. Porque muitas vezes tem coisas que a própria ciência ela não consegue explicar, como por exemplo doenças psicossomáticas. Geralmente as pessoas chegam no psicólogo depois de ter passado por N tratamentos, N coisas que nada resolveu, e já fizeram de tudo e nada resolveu, tá? Então, constelar na água é você fazer o processo de cura através da ressignificação, através da amorosidade, através do perdão. Mas a causa em si é quando você infringiu alguma daqueles 3 princípios que eu falei. Então, da hierarquia é quando você ocupa um lugar que não é seu no seu clã. Você está num lugar que não lhe pertence. Então, você está infringindo o poder da hierarquia. Porque quem veio primeiro, segundo Bert Hellinger, tem prioridade. Por exemplo, ele usa muito a questão do ser grande, né? Então, meus bisavós eram grandes em relação aos meus avós, que eram grandes em relação aos meus pais, que são grandes em relação a mim, e eu serei grande em relação a minhas filhas, minhas netas, minhas bisnetas e assim por diante, tá? Ou seja, quem veio primeiro tem prioridade. E a questão cultural que nós temos de ceder o lugar para quem já é idoso ou uma pessoa mais velha do que você, que são princípios da boa educação, é cultural e a gente faz isso muitas vezes sem saber por que eu estou fazendo isso. Onde está escrito, né, que eu necessariamente tenho que dar o lugar para uma pessoa que é mais velha do que eu?
A gente tem o Estatuto do Idoso, mas são comportamentos que não são descritos, é cultural. E isso vem também um pouco, né, desse observar que o Bert Hellinger tinha. Então, famílias onde as mães tiveram vários abortos, a pessoa pode ocupar um lugar que não é dela. Por exemplo, antigamente as mulheres abortavam e sequer tinham consciência disso. Achavam que estavam no ciclo menstrual normal. E isso dá para ser visto na constelação na água, tá? Assim como em outros tipos de constelação, tá? Mas aqui fica muito claro porque você vê o movimento dos bonecos. Muito bem. Então imagine que essa mãe, ela teve 2 abortos e depois uma filha e um filho. Essa filha vai achar que ela é a filha mais velha. Então ela ocupa um lugar que não é dela. Porque existiram outras 2 gestações, né, antes dela. Então, na verdade, o lugar seria de terceira filha e não de primogênita. Agora, o caçula, se não ocorreu mais nenhum aborto após o nascimento dele, ele está ocupando o lugar dele de direito. Ele é o caçula. Então, é muito comum, eu já atendi várias pessoas assim, vocês são em quantos irmãos? Aí a pessoa me fala assim, 2. Ok, você sabe se sua mãe teve algum tipo de aborto? Ela teve. E fala assim, então vocês não são em 2, né? Porque a pessoa incorpora e só conta os que estão vivos. Então, ocupar um lugar que não é seu causa bloqueios, causa emaranhamentos. Do mesmo jeito que depois, quando os filhos querem tomar o lugar do pai ou da mãe, seja no negócio, seja mesmo na família, cuidando desses pais que já são idosos, ele tem que entender que no nível de hierarquia, os pais, por mais que dependam dos cuidados dele, eles são autoridades sobre os filhos, tá? Então, você querer mandar na mãe, você querer mandar no pai, você está infringindo o princípio da hierarquia. A outra questão é o pertencimento. O que é esse pertencimento? Lá nos primórdios, né? Vamos pensar lá nos homens das cavernas. Se você não pertencesse a um clã, se você não fizesse parte de um grupo, você provavelmente não sobreviveria sozinho naquela época. E o nosso cérebro, o nosso cérebro reptiliano guarda ainda até hoje essa informação. Por isso que nós fazemos de tudo para continuar a pertencer a algum clã, seja ele qual for. Um exemplo clássico disso são os adolescentes. Você pode reparar, adolescente vive em turminha, adolescente quer ser admirado, respeitado, muitas vezes repetem padrões dos outros colegas, seja no jeito de se vestir, de se comportar, de se posicionar. Então você olha para um clã, um grupinho ali, na própria escola tem lá o grupinho dos nerds, o grupinho dos bagunceiros, né? É o senso de pertencimento, porque é uma necessidade também de autoafirmação, ok? Na prática, o que isso implica na nossa vida? Se nós temos esse senso de pertencimento muito arraigado em nós e temos emaranhamentos que vêm lá da ancestralidade, pessoas ganham muito dinheiro e a família está num nível de escassez, sempre teve. Aí quando ela começa a ganhar mais dinheiro, começa a melhorar o padrão financeiro dela, alguma coisa acontece, ela cria alguma situação ou ela mesma se auto-sabota, perde tudo, volta para o padrão anterior da família. Por quê? Imagine que você ouviu durante toda a sua vida: é difícil ganhar dinheiro, nossa, eu abri mão de muita coisa para poder cuidar de você,
para te dar uma boa educação, coisas que pai e mãe geralmente falam, que é a reprodução do que eles ouviram dos pais deles. Até aí, ok. E aí você fica com aquilo na cabeça, né? Então, se toda a história da minha família foi de dor, de sacrifício, de escassez, como que eu vou poder ser bem-sucedida? É como se eu não fosse mais pertencente àquele clã, eu fosse a diferente, o estranho no ninho. Então, quando eu começo a me destacar, começo a me distanciar do padrão da minha família, eu faço alguma coisa para entrar na dificuldade financeira de novo, para continuar pertencendo. Certo? Tá dando para entender, pessoal? Coloca coraçãozinho aí para mim, para eu ver se tá dando para vocês acompanharem a explicação. Depois, o equilíbrio entre o dar e o receber. Vamos pegar relacionamento agora, né? Imagine que você está num relacionamento amoroso, onde só você dá amor, dá carinho, dá compreensão, e a outra pessoa parece que não retribui de forma alguma. Então, existe um desequilíbrio entre o dar e o receber. Tá? Por isso que muitas vezes relacionamentos entram em conflito, ou acontecem traições. Nós temos a nossa responsabilidade, né? A partir da nossa consciência, todas nós temos a nossa responsabilidade. Mas às vezes esse desequilíbrio que fica tão sutil vai minando, e aí o relacionamento acaba, ou acontece algum tipo de traição. Ou vários conflitos, né? Briga, relacionamentos abusivos, enfim. Certo? Muito bem. Segundo Hellinger, toda vez que eu dou algo para alguém, eu estou criando uma dívida dessa pessoa comigo, independente do que eu dou. Se eu xingo, se eu ofendo o outro, eu estou criando uma dívida para que essa pessoa também me xingue, né? Brigue comigo, me maltrate, enfim, devolva de alguma forma aquilo que eu dei para ela. Da mesma forma, se eu dou amor, se eu dou carinho, se eu dou respeito, automaticamente eu estou criando uma dívida dessa pessoa me retribuir, que é a reciprocidade, né? É o dar e receber. Isso é bíblico, inclusive, né? O equilíbrio entre o dar e receber. Só que muitas pessoas vivenciam isso e não percebem. Algumas estão num desequilíbrio onde elas não conseguem sair desse ciclo vicioso. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Existem pessoas que querem melhorar de vida, querem destravar a sua vida, e aí você chega e fala assim, olha, tem essa oportunidade de um curso, de uma mentoria, de uma sessão, de alguma coisa. Ela consome, vou dar um exemplo meu, tá? Ela consome um monte de conteúdo gratuito que eu dou. Mas na hora de pôr a mão no bolso e pagar por alguma coisa, muitas delas não fazem esse movimento. Ou seja, sou eu que estou sendo atingida? Não. O meu melhor eu estou dando. Quem está gerando desequilíbrio é a pessoa que acompanha meu trabalho já não sei quanto tempo, né? Já teve vários conteúdos gratuitos meus, e a hora que chega a oportunidade dela devolver tudo aquilo que de alguma forma foi contribuição na vida dela, ela fala não. Ok, é a escolha dela. Só que essa pessoa está criando no campo dela energia de escassez, de falta, de dificuldade, de eu não tenho. Por quê? Ela não estabelece o que a gente chama muito na constelação, ela não está honrando de quem deu para ela. Em contrapartida, por eu doar muito, eu estou gerando uma dívida, certo?
E mesmo que não seja aquela pessoa, em algum momento esse dinheiro, essa conta vai ser paga de alguma forma, porque eu gerei, né, energeticamente para o universo uma dívida, certo? Nos relacionamentos também é da mesma forma, tá? Vou dar outro exemplo aqui. Imagina que você tem lá um filho, o João é seu filho, e ele foi convidado para o aniversário da coleguinha dele, da Maria. Então a Maria convidou, seu filho foi, se divertiu, brincou um monte. Quando é aniversário do João, do seu filho, você está lá fazendo a lista de convidados, você fala assim, tem que chamar Maria, porque quando foi o aniversário dela, ela chamou o João. Aí fica chato não chamar. Percebe que quando ela chama o seu filho para o aniversário, gerou uma espécie de dívida. E aí, quando é o aniversário dele, você tenta... Opa, caiu um bonequinho aqui. Você tenta retribuir convidando para o aniversário dele. Então, esse equilíbrio entre o dar e receber é um dos princípios também da constelação, segundo Bert Hellinger. Agora, existem várias maneiras de você fazer a constelação. Algumas presenciais, outras online ou presenciais também, né? Dá para fazer os dois. Então, presencialmente, a constelação em grupo, onde você escolhe ali, o constelador, né, vai escolhendo os representantes e tem uma pessoa que está sendo constelada. A constelação com cavalos ou com âncoras no chão, tá? São modalidades. A constelação com bonecos, quando você está com o constelador, boneco de madeira, ou mesmo bonecos assim, que a própria pessoa vai mexendo, ou o constelador vai mexendo, pode ser feito tanto de forma online quanto presencial, ok? Todas essas técnicas, elas são muito... tem um resultado muito bacana. Só que aí, quem não conhece constelação, quem não entende, né, qual é o princípio, como que são os movimentos, por que aquela pessoa que está como representante está tendo aquela emoção, está tendo aquele sentimento, quem é leigo no assunto, vai para uma constelação, por exemplo, presencial em grupo, porque a amiga falou que já constelou e que foi bacana, então ela chega lá meio caindo de paraquedas, né? E ela vai vendo aqueles movimentos e para ela às vezes não faz sentido algum. Ou então ela acha que está dentro de uma sessão espírita, né? Eu já vi vários relatos assim, não, parece que a pessoa estava incorporando lá o avô da outra pessoa, não está incorporando, né? É simplesmente o campo mórfico, a informação reverberando no campo mórfico da pessoa que está como representante. E eu conheço, né, relatos de várias e várias pessoas que muitas vezes não se sentem à vontade de constelar em grupo. E nesse sentido, a constelação na água, ela é muito interessante, não só para familiar, né, para constelar a parte familiar, como também a empresarial, né? Eu posso constelar um negócio, eu faço desenvolvimento de lideranças com a constelação na água, porque aí eu não preciso colocar o gestor e outros representantes da empresa no mesmo ambiente, porque dependendo do que for trabalhado ali, a pessoa vai bloquear para não querer mostrar alguma coisa, certo? Então, quando eu vou constelar negócios, desenvolver lideranças a partir da constelação, é muito produtivo, porque eu posso ficar com o gestor, né, constelando o gestor, e eu coloco representantes desses bonecos, que são seus subordinados, os outros gestores, os donos da empresa, o que ele quiser constelar. E fica
ali no sigilo profissional, ele não precisa se expor a ninguém. Um dos benefícios, né, de você fazer a constelação na água para o cliente é que ele consegue ver o que está sendo trabalhado no campo mórfico através do movimento dos bonecos. Então, para ele é mais plausível, porque quando você está numa constelação e você não entende muito bem o que está acontecendo ali, você fica com a dúvida, nossa, será que realmente é isso mesmo? Será que está sendo trabalhado alguma coisa aqui? Será que aquela pessoa que está como representante, ela não está colocando conteúdos que são dela e não as informações do campo mórfico na hora de fazer os movimentos, de perceber as energias? E aqui não. Por quê? O próprio cliente vai ver o movimento do boneco. Então não tem como ele fingir que ele não está vendo aquela dinâmica. Porque às vezes o boneco vai para um lugar, depois ele volta, ele vai no outro. E a pessoa sente no próprio físico dela uma leveza, um alívio praticamente que imediato. E isso fica reverberando durante muito tempo ainda, tá? Então, uma constelação bem feita, você demora aí, no mínimo, uns 2 meses para fazer uma outra constelação sobre um outro tema, tá? E quem já é constelador, isso é um diferencial muito grande e faz muita diferença, porque até então é algo que está surgindo no mercado agora há pouco tempo e é um diferencial, porque quando você constela da forma tradicional, seja em grupo, seja com os bonecos, quantas e quantas pessoas, né, já não fazem esse tipo de trabalho. Então, para quem é constelador, também é um diferencial, porque é uma maneira de você, inclusive, deixar mais conectado ainda o seu cliente com o campo mórfico e ele vai projetando ali de acordo com o movimento dos bonecos, tá? Por falar nisso, quem já é constelador ou estudante de constelação, sábado que vem, dia 21, não esse sábado, o outro, dia 21 tem o curso de constelação familiar na água comigo, que é totalmente online. Depois, quem tiver interesse, ou me manda um direct, ou vai no link da bio, curso. E quem estiver assistindo amanhã o replay dessa live, eu vou deixar abaixo do vídeo aqui todas as informações sobre o curso de constelação na água, tá bom? E aqui eu consigo me autoconstelar e constelar outras pessoas. Então, até para que vocês não se sintam, né, expostas, ou mesmo porque não dá para em uma constelação que demora em média de 1h30 a 2 horas, né, cada constelação, não dá para eu resumir aqui numa live em meia hora, 45 minutos, o que é, de fato, né, uma constelação integral aqui, certo? Então, o que eu escolhi fazer hoje nessa live de demonstração? Eu vou trazer alguns temas que são meus, tá? Como que é a dinâmica da constelação, combinado? E depois, se alguma de vocês tiver interesse em fazer a constelação, a sessão, vocês podem mandar também mensagem para mim, ok? Então, eu vou pegar a minha representante e eu faço a abertura do campo, tá? Pedindo permissão a toda a ancestralidade. Então,
essa bonequinha aqui é a minha representante. Tá? Pânico também pode ser trabalhado, tá? Agora eu vou colocar então a minha mãe no campo. Meu pai no campo. E eu gostaria então, como dia 21 é o meu curso de constelação familiar, eu quero saber depois dele qual seria o curso de maior contribuição para mim e para as pessoas que estão em busca de curas, de expansão de consciência. Então eu quero saber o que vai trazer mais contribuição para mim e para as pessoas e o que vai trazer mais remuneração para mim ou para as pessoas. 30 dias de agenda lotada, que é o nome do meu curso, onde eu ensino terapeutas a lotarem a sua agenda. Vou colocar aqui. Ou voltar com os meus cursos presenciais de barra de Axis. E agora a gente percebe como que o campo vai se movimentando. Aqui eu fiz uma pergunta, tá? Mas na constelação, geralmente nós colocamos a pessoa, os seus ancestrais, pai e mãe, e a questão que ela quer trabalhar. Não se faz perguntas, a gente vai deixando muitas vezes o campo mostrar através do movimento dos bonecos, tá? Para onde que seria mais contribuição, tá? Então percebam que aqui, ó, eu já saí, eu estava aqui e eu já vim aqui junto aos meus ancestrais, né? Que é um indicativo do quê? De uma família unida, de uma família, né, que se respeita. E aqui, ó, se vocês puderem ver, não sei se dá para ver nitidamente. Quando eu me aproximo, a minha mãe já tenta virar para olhar para mim, tá? E aí, aqui o amor, aqui os cursos presenciais de barra de Axis, e o que chegou para mim é a parte de... Para mim aqui não travou, para mim tá ok. Então, o que tá chegando aqui, ó, é o quê? O curso onde eu vou ensinar os terapeutas a lotarem as suas agendas, certo? E aqui tem o dinheiro junto com ele e o amor se aproximando também, percebe? Então, é algo que vai ser contribuição para mim e vai ser contribuição também para as pessoas. Agora, não é o momento, pelo menos, que o campo está mostrando aqui, de eu voltar com os meus cursos presenciais, embora eu esteja morrendo de vontade, né, de voltar a viajar esse Brasil inteiro, né, conhecendo novas cidades, novas capitais, novas pessoas. Estou morrendo de vontade, né? Então, é um desejo meu, mas percebe que ainda não é o momento, tá vendo? Eu posso também representar através dos bonecos, tá? Não necessariamente eu preciso representar através de símbolos, tá? Então, por exemplo, eu vou pegar esse daqui. O evento presencial junto com uma colega, né, destinado a mulheres empreendedoras, será positivo? Que é um evento que a gente está programando para fazer em novembro desse ano. Tá vendo? Eu coloquei ele aqui na frente e aí eu deixo ele se movimentar. Eu não coloco ali do lado, né? Porque aí é indução, tá?
E aí eu já tenho uma nova informação. Tá vendo? Aqui. Então, vai ser mais contribuição para as pessoas o evento destinado a mulheres que querem empreender, despertar o seu poder, né, avançar. E vai dar mais retorno financeiro o trabalho com os terapeutas, ensinando, né, marketing digital, o que eles podem fazer para lotar a sua agenda, que foi o caminho que eu fiz. Eu comecei do zero, eu não tinha um cliente. Né? Para quem não conhece a minha história, eu migrei do RH, que eu era gestora de RH, para o universo holístico, com a cara e com a coragem, não tinha cliente nenhum. E hoje a minha agenda tem lista de espera para os meus atendimentos. Então, eu fui estudar marketing digital, eu fui estudar uma série de coisas que hoje eu ensino aquelas pessoas que não têm a mínima noção, muitas vezes, de como que monta um perfil no Instagram ou de que estratégia que eu uso, né, para divulgar o meu trabalho. Porque a maioria dos terapeutas tem dificuldade em cobrar, tem dificuldade em colocar um preço justo pelo seu atendimento, tem dificuldade de falar sobre dinheiro. Se deixar, todo mundo atende, a maioria desses terapeutas atende todo mundo de forma gratuita, tá? Que eu falo que a gente tem a síndrome da benzedeira. Eu também tenho, já melhorou muito, mas, né, a gente tem a síndrome da benzedeira. Então, olha só que interessante. Aqui tem o movimento, claro, né? Eu coloquei o boneco aqui e ele juntou. Então, falar para mulheres, ok, no evento, e fazer o trabalho com esses terapeutas, ensinando como eles lotam a agenda deles. E é um curso online. Então, eu posso tanto fazer o lançamento desse curso e também o evento, certo? Ok. Eu poderia fazer várias e várias perguntas aqui, como por exemplo, o que ainda impede de eu ir além, ajudar mais pessoas, né, ter um público ainda maior no meu YouTube. YouTube tá quase chegando a 3.000 inscritos, sou muito grata, um canal que, né, até que é novo, então quase 3.000 inscritos. Como que eu posso impactar a vida de mais e mais pessoas, de ser a contribuição que se requer? E aí, quando eu faço essas perguntas, eu vou percebendo as informações do campo. O que me veio é o livro. É algo que eu preciso estudar mais, me aprofundar mais. E olha que eu estudo, hein? Leio, faço curso, enfim. Tem a ver com eu me desenvolver mais em termos de conhecimento. E aqui eu senti de colocar a minha corujinha, sou apaixonada por ela, que para mim significa a sabedoria, porque existe uma diferença entre conhecimento e sabedoria. Conhecimento é informação. Sabedoria é o que você faz com essa informação que você adquiriu, como que você aplica isso. Então, tem a ver mais com sabedoria. E agora a gente vai percebendo a movimentação desses bonecos. O que vocês estão achando, pessoal? Coloca aí pra mim.
E aí eles vão se aproximando. Tá bem devagarzinho, mas tá vindo. Tá dando para enxergar bem? E percebe que quando o cliente está observando esse movimento, ele entra em flow. O que é flow? Ele perde a noção de tempo e espaço. Por quê? Ele fica tão entretido com o movimento, né, que o tempo passa e ele nem vê. Isso também é diferencial, porque você dá a sensação para o outro de que aquilo foi leve, foi lúdico, entende? Ó, então não tem mais tanto a ver com conhecimento e mais a ver com sabedoria, tá? Sabe aquelas pessoas que estudam e aí em um determinado momento fala assim, ok, tem tanta técnica, qual delas que eu vou priorizar? Por exemplo, eu sou psicóloga por formação, eu tenho 3 pós-graduações, eu fiz Master Coach, Theta Healing, barra de Axis, constelação, eu trabalho com várias mesas radiônicas. E aí? Né? Canalizei uma técnica ano passado que está assim, me surpreendendo muito, que é a reprogramação integral do ser. E aí, qual delas? Então, sabe, eu acho que a mensagem dessa sabedoria tem muito a ver com isso, né? Então, dentro de tanto conhecimento, ok, vamos focar numa linha, e eu não é leve para mim fazer isso, porque eu gosto de perceber quando o cliente chega para mim, né? O que vai ser mais contribuição para ele? Às vezes ele chega para fazer uma constelação e eu sinto que a energia dele pede muito mais barra de Axis, por exemplo, uma sessão de Theta Healing ou vice-versa, tá? Então eu gosto de ter um arsenal de várias técnicas para poder entregar aquilo que eu acho que vai ser mais contribuição. Ó, aqui o evento com a Daiane Teixeira, né? Acho que eu posso falar, porque ela é uma querida minha, a gente está programando um evento presencial em novembro. Ela é a parte mais de gestão, eu sou a parte mais holística, então a gente se complementa. Para esse evento, que vai ser mais contribuição para as pessoas, ainda precisa de um pouco mais de estudo, tá? Daiane Teixeira, ela é estrategista de marketing digital e ela ajuda mulheres a fazer gestão do seu tempo. Depois vocês dão uma olhada lá no Insta dela. Então aqui, realmente é algo que a gente precisa estudar mais, porque ainda não tem nada concretizado. E olha só como que o campo já mostrou. Agora, no que tange ao meu ser, ao meu clã, eu já tenho uma sabedoria ancestral. Olha aqui, pai e mãe. Então, a minha sabedoria, que é o que eu faço com tudo aquilo que eu aprendo, que eu estudo, ela vem também de uma missão de vida, porque quando aparece aqui a ancestralidade, não é só dos meus ancestrais pai e mãe, é de todo o meu clã que vem. Então, realmente, essa é a minha missão de vida. Ai, que lindo, tá, Amanda? Ok? Então, você pode, por exemplo, fazer coisas e não só através de perguntas. Na constelação normal, você vai, como eu falei no início da live, percebendo a movimentação dos bonecos. E o tempo inteiro eu pergunto para o cliente, olhando para essa configuração aqui, o que te vem à mente? Existem pessoas que sentem, inclusive, sensações no corpo. Ok?
Então, o que você sente, o que você pensa, o que isso representa para você, tá? E eu também vou sentindo a energia, a intuição, porque a água que está aqui, ela serve como um campo mórfico, onde são depositadas as informações aqui, e é isso que movimenta os bonecos. Vocês podem olhar, os bonecos eles se movimentam, né? E as minhas mãos não estão. E mesmo se tivesse, ó, aqui abaixo, tá vendo minha mão? Faz sombra, porque é de vidro, então não tem nada aqui manipulando. É a própria movimentação energética aqui do campo. Então, poder perceber esse movimento faz com que o seu cliente ele não tenha tantas dúvidas na hora de constelar. E quem está vendo faz todo sentido, porque às vezes o boneco faz um movimento, você fala assim, nossa, mas foi exatamente assim que aconteceu? Primeiro foi isso, depois ele foi ali, depois ele foi lá. O próprio cliente consegue relembrar situações, linhas cronológicas, comportamentos que está reverberando e que talvez ele nem tivesse mais noção, certo? Então agora eu quero saber, meu anjinho, se tem amparo espiritual para que esse trabalho seja feito, esses trabalhos, né, sejam feitos. Enquanto o boneco vai fazendo o movimento, eu quero mostrar para vocês, né? Eu trabalho com vários tipos de bonecos, né, que são diferentes de uma constelação normal. Então aqui eu tenho a bruxinha, eu tenho representantes de doenças psicossomáticas. É que ali na caixa tem muitos mais desses, né? Então aqui a parte de doença cardiovascular, São Miguel Arcanjo. Aí eu tenho o padre, o pavão, que o pavão para mim representa a autoestima, né? O brilho pessoal. Tenho a morte, e aí a morte não necessariamente é que a pessoa vai morrer, não é nada disso, né? Mas, por exemplo, ciclos que precisam ser encerrados. Quando eu percebo essa energia, eu coloco a morte. Então, aonde que tem o ciclo aqui que precisa morrer, que precisa acabar, tá? E aí cada constelador tem a sua... Ai, que linda! A sua percepção. Quando eu coloquei aqui o amparo espiritual, não sei se dá para ver, mas o anjinho está olhando para esse bonequinho ancestral. Para mim, representa o meu avô paterno. Eu tinha uma ligação muito forte e ele era uma pessoa muito espiritualizada, né? Como se ele estivesse me abençoando. Então é um processo de muita riqueza, assim. E quando tem as dificuldades dos relacionamentos, também aparece, tá? Também aparece aqui. E aí a gente vai fazendo frases de cura, frases sistêmicas, para ir trabalhando isso. Vocês gostariam de fazer alguma pergunta sobre a constelação?
Quem tá gostando, dá like aí para subir um monte de coraçãozinho que eu quero ver. Boa noite, Letícia, tudo bem? Então tá bom. Alguém tem alguma pergunta? Gostaria de perguntar algo? Não? E imagine que aqui tivesse algum emaranhamento, né? Que de tanto eu me constelar, de tanto eu buscar, né? Processos de cura, de perdão, isso vai se dissolvendo, né? É, sim, é bem forte, viu? A Letícia colocou que ama a constelação na água, que é muito forte, é assim. Mas vamos supor que aqui tivesse algum entrave, né? Eu poderia, com o movimento circular em cima do boneco, fazendo um vórtex de energia, pedir para o meu cliente ir repetindo processos de cura, né? Então imagine que você tem aí a dificuldade no relacionamento com a sua mãe, né? Pode ser trabalhado aqui e aí com as frases de cura. Relacionamento com o marido, com o esposo, com os filhos, com o chefe, com o colega de trabalho, né? Com o dinheiro. Então, onde tem o entrave, onde tem a dificuldade, pode ser trabalhado dessa forma durante a constelação, as frases de cura, tá? É bem leve, bem fluida. Ok? E aí eu posso deixar reverberando aqui durante um tempo, eu poderia simplesmente encerrar a constelação agradecendo, né? E se eu fosse atender um outro cliente, eu não preciso trocar a água, não é a matéria, a água, né, que vai estar com a informação da outra pessoa. Quando eu fecho o campo mórfico, ou seja, eu fecho o campo energético. Boa noite, Val. Quando eu fecho o campo energético, acabou. Eu posso tirar os bonecos, dispô-los novamente e aí atender um outro cliente, tá? Então, essa é uma dúvida que muita gente tem. Cada vez que eu termino uma constelação, eu tenho que trocar água? Não necessariamente, né? Eu troco assim, no final do dia, tenho, sei lá, 2 constelações para fazer por dia, porque mais do que isso eu não dou conta, né? Lembrando que cada constelação é de 1h30, 2 horas. Então, às vezes, eu faço uma constelação de manhã, faço outra à tarde e eu vou intercalando entre os outros tipos de atendimento. Mais do que 2 constelações energeticamente, né? Eu não dou conta. Então, tenho 2 constelações no dia para fazer. Quando eu terminar a segunda constelação, eu vou lá, jogo água fora. Ok, tá? Quer constelar a vida financeira, Val? Depois você me manda mensagem que a gente marca. Pode ser aqui ou no WhatsApp, tá? Ok? Então, imagine que aqui eu tivesse uma desavença com determinada pessoa. Eu vou lá em cima dela, faço as frases de cura, até que o movimento dos bonecos me dê a entender que aquela pessoa, de alguma forma, se beneficiou, tá? Ou ela está aceitando receber aquela energia.
Porque nós não temos como interferir no livre-arbítrio da outra pessoa, mas nós temos como ressignificar, por exemplo, a relação com aquela pessoa, para que aquilo não fique mobilizando mais ódio, raiva, amargura, vingança, qualquer outro sentimento, né, de baixa frequência em você. Então, quando você muda você, o que é do outro não te atinge mais, porque você não dá mais espaço para que esse tipo de energia habite no teu ser. Agora, se o outro vai te perdoar, gostar de você, você não tem mais controle sobre isso. Outro dia veio uma pessoa querer marcar constelação para saber se o marido estava traindo ela. Não é com esse objetivo. Constelação não é cartomancia, tá? Não é você trazer as coisas para bisbilhotar a vida do outro. Tanto que eu não marquei, não aceitei fazer a constelação para ela, tá? Então, constelação não é para você saber se, fulano tá me traindo, não sei o quê, né? Aquela pessoa vai voltar para mim, né? Eu não sou a mãe de nada, né? Traga a pessoa amada em 3 dias. Não é isso, não é esse o propósito, tá? É um trabalho sério, é um trabalho que envolve, né, muito estudo, que envolve, porque você saber interpretar o movimento dos bonecos, para você, talvez seja de uma maneira, para outra pessoa o boneco pode fazer o mesmo movimento, ser o mesmo tipo de representante e significar uma coisa completamente diferente, né? Então existem trabalhos de tarólogos, cartomantes, videntes, que são muito respeitados. Existe, mas esse não é o meu trabalho, esse não é o propósito da constelação. Então é interessante a gente ir desmistificando para que serve e para que não serve a constelação, tá? Eu quero saber se esse ano eu vou desencalhar e eu vou conseguir um marido. Não. Você até pode trabalhar este tema, mas de uma outra forma, não é? Esse ano eu vou desencalhar. Não, não é assim. O que está bloqueado em mim, que não permite que eu receba um relacionamento em minha vida, mas um relacionamento saudável. Porque se for para ter qualquer um, serve e chegar na vida, não adianta, né? Então, aí sim a gente consegue trabalhar na constelação. O que eu preciso desbloquear em mim? O que ainda eu não estou me permitindo, que faz com que eu não tenha um relacionamento? Tá? Então, aí sim. Nesse ponto, sim. Ok? Então, ó. Ok. Mais alguma pergunta, pessoal? Meu vozinho tá passeando aqui com a espiritualidade. E engraçado, né? O anjinho, como eu mostrei para vocês, estava olhando aqui para fora, foi lá, buscou ele. E aonde ele vai, a espiritualidade está atrás. É como se a percepção que eu tenho, o que eu sinto, é como se o meu avô paterno, né, estivesse me protegendo o tempo inteiro, de uma maneira espiritual, né, porque ele já desencarnou, mas ele estivesse muito presente. E é nítido, assim, tem dias que eu sinto muito a presença dele, né, de amparo, de proteção. Eu sinto muito. Então, esse movimento dos dois juntos me remete a isso,
né, dele estar, mesmo que no plano espiritual, ainda me protegendo e cuidando de mim. Gratidão, vô. Né, como posso ter mais disso? Gratidão a todos os meus ancestrais. E quando, às vezes as pessoas, né, falam, e se você tiver algum problema, por exemplo, com pai, com mãe, né, aquele relacionamento que você não consegue perdoar, alguma coisa assim. Você está trazendo emaranhamentos para você, para sua vida e para gerações futuras, tá? Entre irmãos. Desculpa. Nossa, tô percebendo uma energia mais densa quando eu falei isso. Vocês não precisam se manifestar, tá? A intenção aqui não é expor ninguém. Mas tem alguém aqui na live que tem muita dificuldade de relacionamento. Ou com o pai ou com a mãe. Tá? Que eu consegui perceber. A hora que eu falei já veio, né? A energia. Tá? Então, cura isso em você. Né? Porque quando a gente perdoa alguém, o perdão faz muito mais bem para nós do que para a pessoa que você está perdoando. E mesmo que não seja pai e mãe, às vezes alguém do teu passado, que você tem muita raiva, muita mágoa, às vezes essa pessoa seguiu a vida dela, nem lembra mais que te fez mal e você ainda está reverberando isso em você. Essa é a mensagem que chega, tá? Então, pessoas que ficam remoendo mágoas e raivas de pessoas do passado, o perdão, ele faz bem pra gente. Gratidão. Quando você tem dificuldade de relacionamento com o seu pai, você não vai para a vida, né? Porque o pai, ele representa força, coragem, o enfrentar desafios, em ir para a vida. Já a mãe, ela tem a ver com o dinheiro, porque a mãe, ela é a que gera, a que nutre, né? A que sustenta. Então, o dinheiro tem a ver com a mãe. E dessa forma, você vai... Desculpa, gente, mas eu tô sentindo o campo de vocês. A mãe, né? Então, essa pessoa que eu falei que tinha dificuldade de relacionamento, essa pessoa que eu falei que podia ser o pai ou a mãe, essa pessoa tem dificuldade de relacionamento com a mãe, tá? Que tá aqui na live. Se quiser se manifestar e falar, olha, eu realmente tenho dificuldade de relacionamento com a minha mãe, ok. Se não quiser se manifestar, fique tranquilo, tá? Mas é isso que eu tô sentindo, que eu tô percebendo. Então, a mãe é a nutrição, a mãe é a prosperidade. E você fala assim, Vanessa, eu tenho uma relação maravilhosa com a minha mãe e vivo na pindaíba, vivo na escassez. Ok. E como que era a relação, o que tem aí nessa linhagem feminina da sua ancestralidade? Mulheres que viveram de escassez, que eram subjugadas a homens, que não podiam ter o direito de trabalhar, e aí foi remoendo raiva, ódio, excluindo, né? A exclusão de qualquer membro da família traz emaranhamentos, tá? Então, não é, por exemplo, você acabou de se divorciar, você tem, independente se você tem filhos ou não com aquela pessoa, uma vez que ela entrou no seu clã, ela continua pertencendo. Gente do céu! Como pode melhorar? Então, ela continua pertencendo, tá? De uma maneira que... imagine que você divorciou e os filhos ficaram com você.
Aí você fica falando que o pai não presta, né? Não deixa os filhos verem o pai, ou simplesmente o pai que esquece que tem filho, separou da mãe, esquece que tem o filho, vai viver a vida, nem lembra mais das crianças, né? A autoexclusão. Ah lá, ó. A Eliane Belotto falou que tem dificuldade de relacionamento com a mãe. Que tinha, né? Que ela faleceu. Mas independente se a pessoa está encarnada ou desencarnou, né? Se está viva ou se já faleceu, a gente vai trazendo a carga genética, tá? Então, o que você não curou em vida com ela, você pode curar, mesmo ela falecida, através da constelação, para que isso não fique perpetuando, né, para descendentes, tá? Olha lá. Ai, gente. Então, gratidão ao campo, gratidão a todas as egrégoras aqui presentes, a todos os meus ancestrais, honro e respeito a história de cada um de vocês, né? E eu escolho diferente, escolho a partir da minha centelha divina. Gratidão, né, por todo o aprendizado que a mim foi concedido, por toda a minha ancestralidade. Gratidão, e eu fecho agora o meu campo mórfico. É isso. Gostaria de perguntar alguma coisa, gente, né? Ficou claro para vocês como que funciona a constelação? Aqui é só uma demonstração, uma degustação, né? Para não ficar aí 2 horas, né? Eu constelando alguém, expondo outra pessoa. Então, por isso que eu resolvi fazer um movimento aqui comigo, para vocês terem a percepção de como que funciona, ok? E quem tiver aqui na live que for constelador ou estudante de constelação e quiser participar do nosso curso no próximo sábado, dia 21, sobre constelação na água, onde eu ensino as interpretações e ainda você fica, né, 6 meses no grupo de alunos, onde a gente troca experiências, tira as dúvidas, e você ainda recebe uma supervisão minha gratuita. E toda vez que tiver uma nova turma, os ex-alunos são convidados a participar de forma gratuita, não tem custo adicional algum, como uma forma de reciclar o conhecimento. Então, se você é constelador ou consteladora ou conhece alguém, né, compartilhe essa live depois. Quem sabe não vai ser contribuição, não vai ser um diferencial para esses profissionais também, certo? Bom, sem perguntas, gente? Então, gratidão por estarem aqui comigo, espero que vocês tenham gostado, né, da nossa live. E quem escolher também fazer a sessão, estou aqui à disposição, é só me mandar mensagem no direct ou no WhatsApp. E quem estiver vendo no YouTube, o link vai estar abaixo do vídeo, ok? Gratidão, uma ótima noite a todos, né? Espero que tenha esclarecido aí um pouquinho mais o que é esse trabalho lindo da constelação na água, ok? Gratidão, então. Tchau, tchau, pessoal.